Olá, meu amado irmão em Cristo, olá, minha amada irmã, que honra indescritível receber você neste instante dedicado à palavra de Deus. Quero que você sinta à vontade, pois sua presença torna este momento ainda mais especial. Hoje, juntos, vamos mergulhar nas profundezas do Evangelho da Graça de Deus, aquela boa nova perfeita, plenamente revelada no Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Abra seu coração e prepare a sua mente para as grandes riquezas do entendimento, prontas para iluminar cada passo da nossa caminhada em nossa fé. Então, permita-me perguntar, você já parou para pensar por que os discípulos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados? E mais, será que o batismo em águas realmente tem o poder de perdoar pecados? Você já refletiu sobre isso alguma vez na vida, quem sabe, quando leu a Bíblia lá em Atos capítulo 2, versículo 38, onde nos diz que Pedro, ele disse essas palavras: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você já meditou nestas palavras? Tudo bem, fica comigo até o final, porque a resposta para essas perguntas pode transformar de uma vez por todas a sua compreensão sobre a obra consumada de Cristo e sobre a verdadeira liberdade que você possui na nova aliança através do Evangelho da Graça de Deus dentro da escatologia consumada. E olha, se essa mensagem já está fazendo sentido para você, clica aí no like, porque isso ajuda muito a espalhar essa verdade. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora mesmo, tá? Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para também ser notificado quando for postado novos vídeos. Então prepare sua mente e vamos lá ao entendimento da graça de Deus. Qual a origem e o propósito dos ritos de purificação, ou seja, dos batismos entre os judeus? Para compreender corretamente o batismo praticado por João Batista, pelos discípulos, e porque Jesus tem ordenado o batismo em Mateus capítulo 28, versículo 19. Esse é um ponto-chave para que nós possamos adentrar dentro do conhecimento da graça de Deus através da escatologia consumada. Precisamos entender a raiz histórica e cultural do batismo, que não nasceu no cristianismo, mas dentro do judaísmo sob a lei de Moisés. Vamos lá. Onde e como começaram os rituais judaicos de purificação? Os rituais de lavagem cerimoniais que mais tarde se desenvolveram no batismo, isto mesmo, estão ligados diretamente à lei de Moisés. O Antigo Testamento prescrevia diversas abluções, ou seja, lavagens, que isso dá a entender o que seria abluções, para a purificação dos sacerdotes e do povo. Como por exemplos, vamos ler aqui em Êxodo capítulo 30, versículo 18 a 21. Farás também uma pia de bronze com a sua base de cobre para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender as ofertas queimadas ao Senhor, lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E lhe serás por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência nas suas gerações. Vamos ler também Levítico, capítulo 5 e o versículo... Não, capítulo 15, o versículo 5 a 6. E qualquer que tocar a sua cama levará suas roupas e banhará com água, em água, e será imundo até a tarde. Versículo 6. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, o que tem o fluxo, lavará suas roupas e se banhará em água. E, vamos ler mais um pouco aqui embaixo,
e será imundo até a tarde. Versículo 7. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Ou seja, tudo é um ritual de purificação. O propósito dessas lavagens era cerimonial, para simbolizar purificação ritual diante de Deus, e não uma limpeza física ou uma transformação espiritual real. Com o tempo, especialmente durante o período intertestamentário, após o exílio babilônico, surgiram os batismos prosélitos. Daí surgiu os batismos desses rituais de purificação. Portanto, os judeus passaram a exigir que os gentios convertidos ao judaísmo fossem batizados, imersos em água, com um rito de purificação, iniciando-se ao judaísmo. Então, esse batismo era um símbolo de deixar a impureza gentílica e ingressar na comunidade santa de Israel, porque era um rito judaico, exatamente isso. Olha então o que afirma então Hebreus capítulo 9 e o capítulo 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 10. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções, que na verdade trata-se do batismo, e justificações da carne. Ou seja, o que seria essa justificação da carne? Seria, na verdade, de se batizar para que fossem lavados os pecados. E exatamente nós estamos adentrando passo a passo dentro da escatologia consumada, dentro do entendimento da graça de Deus, que a justificação pelo pecado foi já Cristo que já fez isso lá na cruz, consumando a sua obra para que todos nós fôssemos justificados, entendeu? E também nenhum mais uma condenação estivesse sobre nós. Isso nós vamos ver, até mesmo podemos adiantar aqui sobre Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha o que nos diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, nenhuma condenação há para o Filho de Deus que está em Cristo. Obviamente que sim, obviamente. Por quê? Porque na verdade Cristo, se nós formos ver aqui em Hebreus capítulo 9 e o versículo 26, olha o que diz Hebreus capítulo 9 e o versículo 26. 9 versículo 26, isso. De outra maneira, necessário lhe for padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, se ele aniquilou o sacrifício lá na cruz, como então nós podemos associar que a água ela é uma purificadora dos pecados no homem? Será que tem condição? Já pensou sobre isso? Isso leva a duas formas de se purificar o pecado. Uma que Jesus Cristo já cumpriu lá na cruz, por uma só vez, como ele falou lá, no Hebreus 9, capítulo 9, versículo 10. E uma outra forma seria cada dia, ou seja, uma que se purifica a cada vez que se vai ao batismo. É isso mesmo? Quem é que está valendo mais? Vamos então prosseguir isso dentro da palavra de Deus. Por que João Batista batizava? João Batista surge ainda no contexto da antiga aliança. Podemos ver isso em Lucas capítulo 16 e o versículo 16. Olha o que diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Portanto, João Batista estava ainda no âmago da lei de Moisés. Ele estava ainda dentro dos princípios da lei de Moisés, dentro, ou seja, do ritual da lei de Moisés. Isso é a palavra mais adequada, né? Ou seja, a lei está vigorando até João. Então, o batismo de João era uma prática da nova... Agora é uma pergunta. O batismo de João era uma prática da nova aliança? Não.
a palavra de Deus diz claramente, ou seja, que uma aliança para ser confirmada, ela tem que, vamos ler, mas óbvio, vamos ler na prática, em Hebreus capítulo 9 e o versículo 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Rapidamente aqui a Bíblia, abrindo a Bíblia aqui rapidamente. Hebreus capítulo 9 e versículo 16. Olha só. Porque onde está testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Versículo 17. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Agora eu te pergunto, o Senhor Jesus Cristo já havia morrido quando João Batista estava ali batizando no deserto? Não. Então quer dizer que o testamento não tinha validade. Então João Batista não fazia uma prática ali da nova aliança. Confirmado? Concorda plenamente? Vamos para frente. Então vejamos, mais um chamado de arrependimento, ou seja, João Batista, na verdade, em si, ele estava fazendo um chamado para o arrependimento para os judeus em si. Então o que acontecia? Ele preparava o povo para a chegada iminente do Messias e do juízo sobre aquela geração. Não era para todas as gerações, não, mas sim para aquela geração. Então o que diz Marcos capítulo 1, versículo 4? Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então, João estava chamando Israel ao arrependimento, pois o reino estava prestes a ser manifestado em juízo contra aquela geração. É o que diz aqui Mateus capítulo 3 e versículo 7 ao 12. Olha o que diz disso. E vendo ele muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumai de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Vamos levar um entendimento aqui. João Batista está falando com a igreja de Deus? Com os cristãos da nova aliança? Não. A passagem diz explicitamente que ele falava com os fariseus e os saduceus. Então, meu prezado irmão, minha prezada irmã, isso é importante para o nosso crescimento espiritual. Porque João Batista, João Batista era um chamado de João Batista a uma purificação extremamente para a preparação iminente do juízo, para o arrependimento, que na verdade agora eles estavam fazendo um ato público que eles estavam arrependidos de terem o que? Acontecido, eles terem transgredido a lei de Moisés. E esta lei por si só imputou a todos o pecado, como diz em Romanos, capítulo 5 e o versículo 12, claramente a passagem fala explicitamente. Romanos capítulo 5, versículo 12, é o que diz. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora, por que todos pecaram? Porque a lei estava, o pecado estava na lei. Olha só, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então vejamos que por eles terem transgredido a lei, a Bíblia diz que ele encerrou a todos debaixo do pecado, como diz também em Romanos capítulo 3, e o versículo 22, se eu não me engano aqui, o 23, isso, é o que diz aqui. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Isso, essa mensagem do apóstolo Paulo, de Romanos capítulo 3, versículo 23, isso era para os judeus. Eles tinham pecado porque o pecado, na verdade, em si, é a transgressão da lei. Isso é o que descreve João, capítulo 3, versículo 20, João, capítulo 3, versículo 23, que o pecado é a transgressão da lei. E por eles terem pecado, eles desobedeceram a lei de Deus, eles teriam que se voltar se arrependendo. E a forma de se purificar disso, agora anunciada por João Batista, era
Era um ato público que eles tinham que agora estar submetidos, que era o batismo, um ritual de purificação. Agora, para nós cristãos, não. O nosso ato de purificação foi lá na cruz. Sim, exatamente. É o que diz a Bíblia aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, não, versículo 18, que nós já fomos reconciliados com Cristo, e isto foi lá na cruz. Sim, vamos lá, 2 Coríntios 5, 18, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Veja só, o ministério da reconciliação significa você, como ministro de Deus, você anunciar que este ministério é da reconciliação. Você tem que falar a verdade da manifestação da glória de Deus em Jesus Cristo, que foi consumada lá na cruz para reconciliar todos, e eliminando sim o pecado, como nós lemos lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 26, que ele eliminou. Vamos lá voltar essa passagem, porque é muito importante. Olha só, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe ficou padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Por que diz que era necessário padecer muitas vezes? Porque, na verdade, no Antigo Testamento, para se purificar do pecado, que era através do sangue dos animais, era de muitas vezes. Toda vez que o homem pecasse, ele tinha que ser purificado dos pecados através do sangue de animais. Mas o que é que diz aqui nessa passagem? Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício mesmo. Pronto, ele fez só uma vez. Então, se ele fez só uma vez, você desde que nasceu, você nasceu sem pecado, porque o pecado, uma vez, sem a lei de Moisés, não tem efeito. Ou seja, o pecado está morto, não existe pecado. Existe sim as obras da carne, a qual você e eu, nós estamos sujeitos a praticar obras da carne, desejos da carne. Mas isso não nos impede de ser filho de Deus. E a Bíblia diz ainda em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que nós, na verdade em si, versículo 4, que nós fomos eleitos antes mesmo da fundação do mundo. Olha o que nos diz. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então vejamos que esse ato de purificação, do batismo, era uma purificação do Antigo Testamento, era uma tradição judaica, na verdade em si, como lavagem para se lavar do pecado e assim por diante. E aí sim, houve a eminência do batismo também a respeito desta purificação. Nós vamos ver isso até mesmo depois nós vamos já ver essa questão de João Batista, que ele fazia isso como um ato de purificação. Damos continuidade. Agora, por que o arrependimento e o perdão dos pecados foram associados ao batismo? Em Lucas capítulo 24, versículo 47 e Atos capítulo 2, versículo 38. Primeiramente, vamos ver o que diz Lucas capítulo 24, versículo 47. O que é que diz essas duas passagens? E Atos 2, 38. Vamos lá. Primeiramente, Lucas capítulo 24, versículo 47. Jesus falando, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vamos ver em Atos agora, em Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de pecados, ou seja, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, vamos lá. E que em seu nome, se pregasse, o nome de quem? De Jesus Cristo. O arrependimento, pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados e perdão dos pecados das nações, começando por Jerusalém. Em Atos já fala que, no caso queira, para ser batizado para o perdão dos pecados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, entendendo o contexto histórico, também, claro, que tem que ver isso dentro da escatologia. A ordem de pregar o arrependimento para a remissão dos pecados foi, na verdade, um anúncio específico àquela geração judaica. Exatamente. Como cumprimento da promessa
e juízo que pairava sobre Israel. Isso é a realidade. Veja bem, quando Jesus disse assim, em Lucas 24, versículo 47, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por onde? Por Jerusalém. Exatamente porque o juízo viria sobre Jerusalém. E a palavra de Deus, ela denota que em Jerusalém houve sim, que nós vamos passar por isso, esse entendimento, o juízo sobre aquele povo por causa da desobediência. A condição dos gentios, meu prezado irmão, eles, na verdade, eles não tinham uma lei para que pudesse estar exatamente enquadrado, submetido a esse juízo que veio sobre Israel. Porque o juízo veio exatamente por eles terem desobedecido, agora está fora da comunhão com Deus. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 16, que é o caso, se trata dos gentios, né? Romanos 2, versículo 16. Que no dia em que Deus há de julgar, não é 2,16, é o capítulo 2, segundo o meu evangelho, não é o capítulo 9, esqueci aqui, onde fala que, 9,14 parece que é, Romanos capítulo 9, eu vou ver se é o 9,14, que os gentios não tinham lei, comparecer, não é capítulo 2,14, vamos ver se é o Romanos 2, que se não for, vamos passar desse para outra situação e nós vemos outra hora. Romanos 2, versículo 14. Romanos, capítulo 2, versículo 14. É exatamente isso mesmo. É Romanos, capítulo 2, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei, olha só, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos. Ou seja, na verdade, esse que nós estamos lendo, como nós lemos lá em Romanos também, capítulo 5, né? Que diz que se não tem lei, não há pecado. Então, quer dizer, os gentios não faziam parte desses rituais. Agora sim, se eles queriam em si fazer parte de algum ritual judaico, até mesmo eles teriam que circuncidar. Exatamente, é o que nós podemos ler em Êxodo, capítulo, só para você refletir, capítulo 12, versículo 43, que diz que qualquer estrangeiro que quisesse participar, que seja das festas judaicas, na verdade, sim, que era uma dos rituais, uma das tradições judaicas, os gentios teriam que ser circuncidados. Olha só, capítulo 12 e o versículo 43 diz: Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Isso no caso da Páscoa, né? Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Então vejamos que todos na casa de Israel, que se chegasse à casa de Israel naquela época, teriam que se circuncidar. Não podia alguém estar, um incircunciso, estar celebrando, participando, né, das celebrações das festas judaicas naquele tempo, né, da Páscoa, sem ser circuncidado. Portanto, essas purificações eram uma festa, eram uns ritos judaicos, era uma tradição judaica, na verdade sim. E nós não vivemos mais de tradições judaicas, nós vivemos espiritualmente em Cristo. Vamos, dando continuidade no nosso entendimento, voltando aqui para o assunto da escatologia, onde nós estamos estudando. Então, é exatamente isso. O batismo aqui ainda é em funcionamento como sinal de arrependimento público. Uma forma, né, dos judeus daquela geração manifestarem a sua aceitação do Messias. Sim, e se desvincularem da religião morta dos fariseus e do sistema do templo. Exatamente isso. Agora vejamos. Porque o batismo não pode ser associado de forma permanente ao perdão dos pecados? Olha só. Porque naquele tempo era um arrependimento para os judeus, por eles realmente terem pecado, ou seja, eles terem desobedecido à lei e agora estavam em estado, como diz assim, mortos, né? Como diz a palavra de Deus, que todos, por causa do pecado, eles morreram, né? E não fisicamente, biologicamente não, isso espiritualmente, tá? Vamos lá, então,
É porque o perdão dos pecados foi um ato consumado na cruz de Cristo. Por isso ele não pode ter continuidade. Você está me entendendo? Não sendo dependente de nenhuma obra humana ou ritual externo. Ou seja, você não pode ser dependente para perdão dos seus pecados através de um ritual, de uma cerimônia pública praticada por homens. Não. O seu perdão de pecados já foi lá na cruz. Você se lembra que nós lemos lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26? Lembra? Olha o que diz Hebreus 9, 26. Na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício mesmo. Então você já está redimido, você é uma pessoa que já nasceu justificada em Cristo. É o que nós lemos lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Volte lá, abra sua Bíblia, lê lá que você vai ver isso exatamente como eu estou falando. Então veja só, em Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 14, olha o que nos diz, uma passagem importante para essa questão. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cedro que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e a tirou no meio de nós, cravando-o na cruz. Então vejamos que para Deus, por causa da falta do entendimento que os gentios não tinham, eles estavam separados e considerados como mortos na presença de Deus. É o que diz a passagem. Nós podemos ler até o versículo 12, que diz, versículo 13 e 14, deixa eu dar uma olhada aqui, rapidamente. Versículo 11, é o versículo 11. Olha o que diz. No qual também está circuncidado, no versículo 11, versículo 10, que nós estávamos separados de Deus. Capítulo, em Efésios, não, é porque eu estou lendo em Colossenses, essa passagem que eu quero me referir em Efésios. Vamos lá, Efésios, capítulo 2, versículo 11, olha só. Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Agora versículo 12, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Separado por quê? Porque para nós a lei não era atribuído aos gentios como uma ordenança. É o que nós lemos em Romanos capítulo 2, versículo 16. Você lembra a passagem? Não é nem Romanos 2,16, 2,14, isso. Que para os gentios não tinha lei, porque a lei, na verdade, foi atribuída a Moisés, ao povo de Israel, ao povo judeu. É o que diz Romanos capítulo 9, o versículo 5, olha o que diz. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, por isso que os gentios, eles eram separados na ignorância, a ignorância separada, como diz, mortos do pecado, não eram mortos biologicamente, fisicamente, não. Eram mortos por causa da falta do entendimento. É por isso que a Bíblia diz que nós somos iluminados. Iluminados, fomos ressuscitados em Cristo, porque o morto, na verdade, em si, como se trata do assunto da mortalidade espiritual, é se tratando da falta de entendimento. Nós lemos agora mesmo. Nós lemos, vamos só refletir. Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Olha só. Lembrai-vos que vós no outro tempo eras gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da aliança da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só, como nós podemos observar claramente que os gentios estavam separados de Israel, estavam sem Deus no mundo. E qual era a condição exatamente dos gentios? Como diz a palavra, a condição dos gentios era como se no estado de mortos espiritualmente, ou seja, sem o entendimento da graça de Deus. É o que nós podemos ver, aí sim, é o que enquadra-se em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 14. E quando vós estavais mortos nos vossos pecados
e na incircuncisão da vossa carne. Então, quer dizer, mortos para Deus, na verdade, isso é a separação devidamente ao entendimento da iluminação da graça de Deus. Mas, para isso, nós, então, fomos iluminados por este conhecimento da graça. Olha só, não através de um ritual judaico, através do batismo. Não, nós vamos ver a justificativa por isso, qual o motivo dos quais os apóstolos batizaram. Nós vamos ver isso ainda. Então vamos ver em Efésios capítulo 1, versículo 3 ou 4, versículo, deixa eu ver aqui, fomos iluminados, graça e paz, versículo 5, cadê o versículo 5? Deixa eu ver aqui, nós fomos iluminados pela glória de Deus, versículos, o capítulo 1, ou é versículo capítulo 2, deixa eu ver aqui rapidamente, capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 5, deixa eu ver isso, não é nesse, fomos iluminados, isso aí deixa para outra hora então, andar nesse curso deste mundo, tá, onde tem uma passagem que diz que nós somos iluminados pelo Evangelho da Graça, na verdade é isso, tá? Mas nós vemos isso aí posteriormente, vocês vão estudando comigo a graça de Deus, nós vamos lá bater dentro desse assunto, tá? Vamos lá. Dando continuidade ao nosso assunto, né, sobre a razão porque os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos adentrando este assunto, entendimento, em formalizar o entendimento de que eles estavam ainda num período em que a lei estava em curso, exatamente isso, a lei estava em curso, e quando Jesus Cristo veio, estava na terra para morrer por os nossos pecados, os pecados de todos, né? Ali então, isso quer dizer que a lei agora passou em transição para o novo pacto, que é o pacto da graça de Deus, tá? Então vamos adentrando nesse assunto. Porque então Jesus Cristo, ele mandou batizar em Mateus capítulo 28, versículo 19, dizendo, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Bom, dentro do contexto da revelação da graça de Deus, Jesus falou isso antes da sua morte e ressurreição, ainda no contexto da aliança antiga. É isso que nós estamos vendo. Quando o Senhor Jesus Cristo ele veio para a terra, né, como disse, se manifestou em carne, como nós vemos o estudo sobre a anunciação de Deus. Então ali ele veio no período da lei de Moisés. Olha o que é que diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Olha só. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quer dizer, ele estava debaixo da lei de Moisés e no tempo da lei. Por qual finalidade? É o que diz o versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei. Você não está debaixo da lei. Eu não nasci debaixo da lei. Porque após Cristo, após cruz, todos estamos debaixo da graça de Deus, vivendo pela fé, e não mais pelos rituais da lei de Moisés. Tá? Então é isso mesmo. Então quando Jesus Cristo, ele inclusive, o evangelho, que é o evangelho da circuncisão que Jesus Cristo pregou, porque ele era ministro da circuncisão, a Bíblia fala claramente isso, ele era ministro da circuncisão. Então ele pregava a circuncisão, ele pregava a lei de Moisés também, Jesus Cristo, o próprio Jesus. E ele mesmo veio para pregar para os judeus o arrependimento. Veja lá, é o que diz em Mateus capítulo 15, versículo 24. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só. Então vejamos que esse evangelho judaico, do judaísmo que Jesus Cristo pregou ali, na verdade em si, com todos aqueles rituais de purificação, de todos aqueles rituais, aqueles costumes judaicos, tradição judaica dentro da lei de Moisés, como por exemplo, a questão do dízimo também, que Jesus Cristo, em Mateus 23, ele adotou o princípio ali para que aqueles fariseus pudessem dizimar, porque tudo estava na lei, e Jesus Cristo veio para cumprir a lei, mas você não, eu não, também não,
nós não estamos mais a cumprir a lei. Jesus cumpriu por tudo, por todos eles, tá? Por todos nós e eles, na verdade. Nós não, porque na verdade em si, nós nunca fomos adepto, né, da lei de Moisés. Então vamos dar continuidade aqui a esse assunto. Então quer dizer, Jesus Cristo mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso ou não foi? Foi lá em Mateus capítulo 28 e versículo 19. É por isso que, mais tarde, Paulo, já na plenitude da revelação da graça, declara: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Agora, por que Paulo falou isso? Se não poderia ser dois batismos? Um batismo em água e outro batismo no Espírito Santo? Sim, poderia ser, não é isso? Mas Paulo afirmou um só batismo. Você sabe por quê? Porque o batismo hoje, na graça de Deus, é, na verdade, o batismo na cruz. Quando todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito. Exatamente isso é o que fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Olha só. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Olha só. Formando um corpo. Então esse aqui é o batismo real de hoje. E não mais um batismo em água como purificação de pecado. Isso é ignorar a cruz de Cristo. Exatamente isso. Ô irmão Batista, e por que Pedro então batizou no nome do Senhor Jesus Cristo? Vamos dar prosseguimento no estudo. Siga até o final do vídeo e você terá um entendimento, graças a Deus, que sua mente será iluminado dentro do Evangelho da graça de Deus, tá bom? E você não mais será um aliado, entendeu? No entendimento religioso de que a morte de Cristo seria em vão nesse sentido, tá? Vamos lá. O Paulo ainda falou em Romanos capítulo 6, versículo 3 a 4, dizendo assim, que nós fomos batizados na sua morte. Para que palavra mais clara do que isso? Veja bem, em 1 Coríntios 12, 13, ele falou que em um só Espírito fomos batizados. Exatamente essa justificativa de Paulo dizer que hoje só tem um só batismo. Mas o irmão Batista ainda continua com a dúvida de que por que os discípulos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Se é que existe um batismo. Vamos adentrar um pouquinho, porque tudo é uma questão de um contexto, e dentro desse contexto existe uma chamada revelação da palavra. A palavra está revelada, você é uma iluminação da graça de Deus, na verdade em si. Você vai ser iluminado dentro da graça de Deus, dentro do Evangelho da graça de Deus, do entendimento. Exatamente isso. Vamos lá. O batismo, ou seja, porque os discípulos batizavam, né, em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Em Atos 2,38, nós lemos lá: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados. Em primeiro lugar, esse texto tem sido, por séculos, a base para justificar o batismo em águas, como meio de obtenção de perdão de pecados. Olha só. Mas será que foi isso que a obra da cruz ensinou? Será que foi isso, na verdade, em si, que o apóstolo Paulo recebeu como, por ocasião de quando ele foi revelado o Evangelho da graça de Deus? Não, em hipótese alguma. Tá? Em hipótese alguma. Vamos dar continuidade. O que acontece? Será que o batismo tem, de fato, poder de perdoar pecados? Pare um minuto e pense. Pare um minuto, pare 2 minutos, pense mais um pouco. Pare 3 minutos, pense mais um pouco. Será que o batismo tem de fato o poder de perdoar pecados? Ou não diz a palavra de Deus que só Deus tem o poder de perdoar pecados? Olha aonde nós estamos adentrando. Bom, então, foi apenas um símbolo transitório. Essa questão de batismo, no rito judaico, foi apenas um ritual, símbolo transitório, durante o período de transição entre os dois pactos. Então vejamos, vamos destrinchar então este tema com a profundidade que a revelação da graça e da escatologia consumada exige, tá? Bom, e o que acontece? O contexto histórico de Atos 2,38, ou seja, uma mensagem aos judeus sob significa abaixo, a lei judaica. Então vejamos,
Os presentes eram judeus. Em Atos capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte, olha só. Em Atos capítulo 2, 22. Vamos ler aqui em Atos capítulo 2, versículo 22. Quem era que estava presente ali? Atos 2, versículo 22. Homens israelitas, escutai as minhas palavras. Olha só. A quem que Pedro está dirigindo ali no dia de Pentecostes as palavras? Aos israelitas, quer dizer, aos judeus. Então vejamos, ainda assim, ali em Jerusalém havia outras nações, né, nos quais estavam reunidos. Também ali em Atos, mesmo Atos, né, capítulo 2, em Atos capítulo 2, versículo 5, também havia outras nações, pessoas de outras nações reunidas também. Mas essas nações que foram gentios, que estavam como gentios, eles estavam sim presenciando a ação, mas a palavra era dirigida aos judeus, como nós lemos, acabamos de ler em Atos 2, 26, 2, 22, né? Bom, versículo 5 diz o seguinte: e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Então vejamos, essa presença ali de varões de todas as nações, eles estavam presenciando aquele fato público do batismo. Mas na verdade em si, eles não estavam ainda no conhecimento da graça de Deus. Por que, irmão Batista? Porque na verdade em si, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e outros apóstolos, sem ser o apóstolo Paulo, eles não receberam o evangelho da graça de Deus. Quem recebeu o evangelho da graça foi o apóstolo Paulo, da qual não foi dada a ele os rituais da lei judaica do batismo. Exatamente isso, tá bom? Exatamente. E, Raimundo, então significa que tinha dois evangelhos naqueles tempos, um da graça de Deus e outro do judaísmo? Sim, exatamente, existia dois, porque estava em transição, na verdade em si, estava em transição. Vamos ver isso? Vamos sim. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 7 ao 9, é o que diz. Antes, pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Olha se a divisão como é que se encontra aí. Quer dizer, o evangelho da incircuncisão é o evangelho da graça, confiado a Paulo. E o evangelho da circuncisão foi o evangelho que foi confiado a apóstolo Pedro e aos outros demais apóstolos pelo homem Jesus Cristo, ali Deus manifestado, mas como homem no tempo da lei. Foi justamente que foi confiado a eles, Mateus 28, 19, que era para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que na verdade era o nome do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Começou agora a chave do entendimento para todas essas coisas. Então vejamos, dando continuidade aqui ao nosso entendimento, vamos dar continuidade. O que acontece, meu prezado irmão, minha prezada irmã que está me ouvindo até esse momento? Eu fico agradecido muito por estar, que eu creio que você está até esse momento me ouvindo, porque você está apreciando um momento muito, como diz assim, muito bom, né? Assim, muito precioso, que é a palavra de Deus. Isto aí dentro da revelação da escatologia consumada. Então vejamos, o batismo aqui é diretamente ligado a uma cultura judaica, profundamente enraizada na ideia de purificação ritual. Exatamente isso, meu prezado irmão e minha prezada irmã. Os judeus conheciam bem as abluções da lei, do que diz em Hebreus, né? Vamos ver aqui, em Hebreus capítulo 9, versículo 10. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções, que as abluções, no entendimento, batismo era um delas. E esperavam que atos externos tivessem impacto em sua posição diante de Deus. Tá? Então, logo, a ordem de Pedro em Atos 2,38 foi uma orientação temporária dirigida aos judeus que estavam debaixo da maldição da lei e que precisavam de um sinal público de ruptura com aquele sistema. Tá bom? Deu para entender mais ou menos aí, meu prezado irmão e minha prezada irmã?
Então vejamos, dando continuidade, o que acontece? Pedro, naquele momento, ainda não compreendia plenamente a consumação da obra de Cristo. Entendido? Aí você vai e diz assim, mas irmão Raimundo, lá em Lucas capítulo 20, versículo 22, diz que Jesus Cristo, Lucas capítulo 20, versículo 22, diz que Jesus Cristo, não é nem Lucas capítulo 20, 22, é 22, capítulo, eu esqueci onde Jesus Cristo abriu os entendimentos deles para, é 22, 45, na verdade em si, 22, 45, olha o que diz. E ouvindo, não, também não é 45, diz que Jesus Cristo abriu o entendimento deles para compreender as Escrituras. É 22, é a passagem de Lucas, tá? Vamos lá. Diz que Jesus Cristo abriu o entendimento dos apóstolos para compreender as Escrituras, irmão Raimundo. Então, se Jesus Cristo abriu o entendimento dos apóstolos, principalmente do apóstolo Pedro, que batizou no nome do Senhor Jesus Cristo, eles, na verdade, em si, estavam corretos em batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu prezado irmão e minha prezada irmã, Jesus Cristo abriu o entendimento dos apóstolos para compreender as Escrituras. Agora eu te pergunto, qual era as Escrituras que havia naqueles dias? Era a revelação da graça dada ao apóstolo Paulo? Ou era o Antigo Testamento? Opa! Sim, era o Antigo Testamento. É entendido? Portanto, o apóstolo Pedro, ele entendia de circuncisão, ele entendia de batismo da purificação dos pecados. Isso é por isso que ele estava fazendo aquilo ali. Exatamente, eles estavam fazendo aquilo ali porque eles entendiam apenas do Velho Testamento. Agora, a Bíblia diz claramente, até mesmo que Pedro, houve uma divergência das questões dos evangelhos, ou do entendimento de evangelhos. Por quê? Quando Pedro realmente ele entendia apenas da circuncisão do evangelho da lei de Moisés, muito bem, porque Jesus Cristo tinha abrido o entendimento para compreender a Escritura, mas o apóstolo Paulo, que tinha o evangelho da graça de Deus, ele então tiveram um entendimento. Vamos ver esse embate aqui nas Escrituras? Claramente isso é muito importante mesmo, importantíssimo. Em Gálatas, né? Vamos ver aqui, Gálatas capítulo 2, agora não sei se é o versículo 27, vamos ver aqui, Gálatas capítulo 2, 2, versículo, deixa eu voltar com um pouco mais um pouco aqui, sim, aqui, vamos ler do versículo 11, isso mesmo, versículo 11 em diante, Gálatas capítulo 2, versículo 11 em diante, olha só. Houve um desentendimento entre o apóstolo Pedro, que era um apóstolo como ministro da circuncisão, né? Ministrava, quando eu digo ministro da circuncisão, significa que ele na verdade, houve a abertura do entendimento para compreender, na verdade, a parte que cabia o evangelho para os judeus saírem da lei de Moisés. Agora, o evangelho da graça foi através do apóstolo Paulo. Vamos lá. Onde o apóstolo Pedro agora, o apóstolo Paulo encontra-se com Pedro e agora chama ele a atenção. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistiu na cara, ou seja, o apóstolo Paulo resistiu ele na cara, exortou ele na cara, na presença de todos, né? Porque era repreensível, era digno de ser repreendido. Olha só, versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram-se, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Olha só, porque Pedro na verdade, pregava aos que eram da circuncisão. Então agora Pedro temeu os que eram da circuncisão, porque na verdade em si, eles estavam agora sendo um dissimulado. Então, meu prezado irmão, na verdade em si, minha prezada irmã, o evangelho da graça foi dado apenas ao apóstolo Paulo, tá? O apóstolo Paulo, podemos ver isso em Gálatas capítulo 1, versículo 11, olha só. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, tá? E além disso, ele diz assim, que além, mesmo que seja um anjo do céu, que viesse pregar outro evangelho além do que ele
tinha pregado seria anátema, ou seja, sem valor algum. É exatamente isso. Desculpa, vamos lá então, continuando. O perdão, né, dos pecados lá na cruz é o seguinte: o perdão dos pecados foi lá na cruz e não na água, tá bom? É exatamente isso. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É o que fala claramente em Hebreus 9:22. E você sabe disso. Então não é a água que vai perdoar os seus pecados, mas sim o sangue de Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz. Então vejamos que agora que nós estamos convictos de que a passagem de Hebreus capítulo 9, versículo 26 está dentro da lógica, na verdade, sim, como diz a palavra aqui, mas agora na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício mesmo. Se o pecado foi aniquilado, foi extinto, a Bíblia diz até mesmo em João capítulo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa é uma oportunidade para que possamos, na verdade em si, crescer em graça, tá? Glória a Deus por isso, amados. Que estudo maravilhoso foi isso? Um estudo poderoso nós compartilhamos hoje, né? Agora você sabe, com base sólida nas Escrituras e na revelação da escatologia consumada, que o evangelho verdadeiro, o perdão dos pecados, não está nas águas de um batismo ritualístico, não, mas na obra perfeita e eterna consumada na cruz de Cristo. Hoje você não precisa de ritos, de cerimônias ou de símbolos vazios. Você já está completo em Cristo, reconciliado, perdoado e plenamente livre. A verdade é essa. Essa é a verdadeira libertação que o Evangelho que te dá de graça e revela você abrir o entendimento para compreender a palavra de Deus. E se essa mensagem falou ao seu coração, se você gostou do ensino, que pelo menos eu amo a palavra de Deus, né? Eu creio que você ama também, né? Então vamos lá, deixe seu like agora mesmo, né? E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, isso é importantíssimo para que o YouTube reconheça que esse trabalho ele tem relevância e possa também divulgar esse trabalho a outras pessoas, tá? Então que Deus continue nos abençoando, fique na plenitude da graça de Deus.